que relacionar sustentabilidade e gestão institucional da universidade? Claro que quando a gente fala disso, talvez para muitos que assistiram à palestra de Jaime e as respostas, as interlocuções de vocês, não seja difícil, porque ficou em vários momentos claro o papel da educação formal, o ato de educar como moldar, que já existe um componente de identidade cultural, social e econômico envolvido. Nesse contexto, há um educar institucional relacionado às instituições de ensino, sejam elas escolas ou a própria universidade. Então, já dá um primeiro ponto de ligação entre a sustentabilidade e a gestão. E em que sentido ele tem relação? Porque nós estamos pensando o mundo que nós vivemos, que é um mundo contemporâneo. Esse mundo contemporâneo, claramente, fala de sustentabilidade no discurso dominante, relacionando a gestão principalmente de recursos naturais. E quando a gente pensa nessa relação com os recursos naturais, é muito fácil perceber que há uma forte relação com os processos de produção industrial e agrícola, bem como dos processos de urbanização e globalização no sentido mais amplo da economia. Claro que isso tem uma forte relação com o imenso desenvolvimento científico, tecnológico que nós temos hoje nas sociedades contemporâneas e que traz uma complexificação, um aumento da diversidade das formas de relacionamento humano. Por outro lado, nesse mesmo mundo que nós vivemos hoje, nós temos um nítido esgotamento das fontes de energia, dos recursos naturais. Claro que isso está fortemente relacionado à destruição da diversidade biológica, tem uma forte relação com a poluição, igualmente com o aquecimento global e outras tantas questões que nitidamente interferem não só no modo de vida das pessoas, mas do planeta de uma maneira geral. E isso coloca em risco a vida no planeta e a sua sustentabilidade, qualquer que seja a definição de sustentabilidade que você coloque, a depender do quê? Da relação de espaço e tempo que você considere. Essa degradação ambiental tem uma nítida relação com o modo de produção, que, no nosso contexto globalizado de hoje, é um modelo capitalista. Por outro lado, até porque há uma forte correlação do modelo econômico com a superestrutura da sociedade que é montada ao redor desse modelo econômico, não é? Nós temos o quê? Um agravamento, uma acentuação do quê? De todos os conflitos, como, por exemplo, manifestos na desigualdade econômica, social, cultural, não é isso? E que nós vemos em planos econômicos e políticos, não só dos indivíduos, mas dos grupos dentro de uma sociedade, ou de regiões, ou de países. Claro que com isso, se nós parássemos só nessa leitura, poderia dar a sensação de que é uma questão só de ser resolvida tecnicamente. Mas todas essas relações, elas são legitimadas, validadas por um discurso, que é um discurso social, econômico, político, e que permeia as relações do cotidiano e, consequentemente, das instituições, inclusive as instituições de ensino. Quando nós pensamos nessa sociedade, seja a formal ou não, todo mundo tem o anseio por essa discussão de desenvolvimento. Note que, independente de a gente ter facilidade nessa discussão, como Jaime disse, é difícil dar uma definição alternativa que fique no lugar do desenvolvimento, a gente tem uma luta por um desenvolvimento.
que é econômico, é tecnológico, é político, é social, em diferentes frentes. Seja como for, ele acaba sendo construído a partir da articulação dos diferentes setores dessa sociedade. E que, na prática, buscam validar os acordos, as normas, os contratos sociais, econômicos e políticos que estão ali. Sempre validando aquele modelo econômico, já que ele rege muitos dos princípios por trás desses discursos. Na prática, eles favorecem a desigualdade na forma de uma acumulação, seja de material, de valores, não só de dinheiro, mas econômicos, culturais, de saberes, porque a gente não pode esquecer que a acumulação de saber também é uma forma de capital social, econômico e político. E, na prática, de restrição de acesso a todos os demais grupos, sejam eles excluídos de forma explícita ou, como nós normalmente vemos na nossa sociedade aqui, através de outros mecanismos. Ou seja, você não exclui o indivíduo da escola, mas você faz uma escola diferente em cada região. Muitas vezes você tira os saberes da escola e coloca elementos que não pertencem à escola e que, de certa forma, negam essa escola. Não é isso? Então você tem uma escola que não serve para aquilo que ela tinha se proposto inicialmente. Isso também é um mecanismo de quê? De exclusão. Dessa mesma maneira, nós temos um processo contrário. Felizmente, como todos nós temos vontade, temos identidade, temos saberes, temos valores, ainda que nós soframos uma lavagem cerebral assim cotidiana em massa, até pelos próprios genitores, nossos pais, independente disso, a gente reage. A gente oferece uma resistência, seja individual, seja coletiva, que se manifesta em movimentos, em processos, em reações contra aquele processo hegemônico, tanto social quanto culturalmente, tanto coletivo quanto individualmente. E isso é extremamente relacionado ao processo da gente adquirir a consciência sobre a diversidade humana. Porque é fácil a gente falar de um homem genérico, uma mulher genérica, que já nem normalmente está sendo citada. A gente fala de um brasileiro como se não houvessem inúmeras identidades. Mesmo em relação ao Nordeste, fala-se um nordestino. Nossa, um só? Nós temos diversas identidades. E isso também requer mecanismos que regem essas relações e que são relações de conflito. Então, são relações políticas. E, nesse sentido, nós temos que evoluir nessa questão do processo, por essa luta democrática, que não é simplesmente buscar consenso, é bem distinto disso, mas também de estratégias, que é um ponto importante para a construção e implementação de condições justas e sustentáveis de convivência no planeta. E, de novo, nesse processo de construção sustentável, definir o que é sustentável. O que é que a gente almeja como sustentável. Essa introdução tem o único objetivo de colocar para nós uma leitura de por que falar de sustentabilidade, por que falar de desenvolvimento, numa leitura descolonial, independente do cenário, se ser recursos naturais, se ser de gestão em saúde, ou do que for que nós formos tratar. Agora, se nós queremos pensar descolonialmente, o que isso trata? Trata de superar essas contradições. Notem, superar não no sentido de unanimidade. Superar no sentido de adquirir uma convivência adequada.
e que permita superar ou pelo menos eliminar determinadas imposições que os projetos e contextos socioculturais, econômicos e políticos podem gerar, sem anular as potencialidades de cada um, sempre promovendo uma convivência, uma interação crítica, solidária entre os indivíduos. E se a gente parar para pensar, isso por si só já está profundamente relacionado, pelo menos em tese, naquelas diretrizes gerais que todos ouvimos, à missão da universidade. Mas falar em missão da universidade é muito fácil, em linhas gerais. As universidades são instituições. Elas são feitas para um fim. E elas são gerenciadas e dirigidas para isso. Se ela não for gerenciada de acordo com esses fins, ela reforça o discurso colonial. E, nesse sentido, nós temos que trazer uma discussão para o que são as gestões das universidades. Não só porque a gente está na universidade aqui, na Estadual de Pernambuco, ou porque talvez a maioria aqui tem algum vínculo formal de estudante, de professor, de servidor, ou tem alguém que tem a ligação com a universidade. A universidade é parte da sociedade. E, quando eu penso em gestão da universidade, o que a gente normalmente vai pensar? A gente normalmente pensa nas questões relacionadas ao emprego dos recursos, dinheiro, que fazem com que essa instituição seja sustentável. Entendam que normalmente a palavra sustentável aqui é usada no sentido de fechar as contas, não é? E do seu desenvolvimento. Para nós, e essa é a minha leitura em particular, gestão da universidade vai muito além de uma mera questão administrativa ou de gerenciamento de recursos e dinheiro. Ela passa por uma ação muito mais complexa, que logicamente envolve os recursos, mas envolve uma grande variedade de ações e atividades. Universidades, se a gente olhar ao longo da história, sempre são o quê? Instituições de pesquisa, de produção, de sistematização, de socialização, de conhecimento, de cultura. Com frequência de quê? De formar recursos humanos, que é talvez o aspecto mais nítido e mais imediato da ação das universidades. Porque vamos ser realistas. Por mais que você publique e enche o seu látis, isso poderá não ter nenhum impacto na vida das pessoas ou da sociedade. O impacto efetivo da ação das universidades é a formação de recursos humanos, mas não pensado apenas enquanto formar indivíduos com habilidades técnicas e diplomas, mas indivíduos capazes de pensar e de agir dentro do seu contexto, não necessariamente sendo adestrados para reproduzir discurso, porque aí voltamos à questão colonial, mas com a perspectiva de dialogar tanto com os externos quanto os internos e poder exercer como cúmplice, como sócio, como partícipe, um papel de agente de transformação local. Não como o que vem aqui fora e agora é ele que, graças a uma maravilhosa divindade, concede a vocês a bênção, mas como sócio, como cúmplice. Nesse sentido, muitas vezes as universidades prestavam serviços. Só que aí, de novo, temos que tomar cuidado, que isso também está presente no discurso extensionista das universidades. Por que eu digo isso? Com frequência, nós vemos extensão como assistencialismo. Ainda que possamos ter atividades assistencialistas, extensão, principalmente dentro de uma perspectiva crítica, é uma extensão que leva
junto com, na parceria da comunidade que está no entorno e atendido por aquele grupo, no caso, a universidade, ao empoderamento desse grupo social. Ou seja, ele adquire e passa a ter elementos para perpetuar e manter aquelas ações, mesmo quando os agentes da universidade se foram. Se você não fez isso, foi só um assistencialismo ou só uma ação limitada num espaço de tempo restrito. Não é que não teve impacto, mas ele foi reduzido. Nesse sentido, para que a ação dessas instituições faça sentido, como sempre fez, ela está inserida em um contexto histórico, social e cultural, e, claro, político. Então, quando a universidade que vocês conhecem não responde a isso, não pensem que ela está desvinculada. Vinculada ela está, só que ela está respondendo a outros interesses, a outras vozes. Então, nesse sentido, universidades sempre tiveram a missão. A questão é, qual é essa missão? E aí, eu faço um questionamento antes da gente seguir, que é o seguinte. Todo mundo ouve, em diferentes contextos universitários, frases do tipo: esta é a universidade que queremos. Não é? Se vocês notarem, é normalmente a fala da comunidade da própria instituição. Os alunos, às vezes, os técnicos, parte das vezes, os professores sempre, só que, curiosamente, o resto não está incluído. Ou seja, está faltando uma pergunta anterior. Essa universidade é, em primeiro lugar, para quem? Para resolver ou fazer o quê? E em que contexto? Aí, quando nós soubermos os agentes, os autores, que são, digamos assim, os donos dessa universidade, nós podemos começar a pensar o que nós queremos. Ou seja, quem somos nós nessa frase. Uma diretriz interessante nós temos na própria Unesco. Olha só, nós temos em 98 a publicação da Declaração Mundial sobre a Educação Superior do século XXI. Notem que a maioria nem sabe que isso existe. E ela tem uma série de orientações. Vamos começar a passar por elas. Bem, a primeira é muito bonita no papel. Educar e formar pessoas altamente qualificadas, cidadãos responsáveis e profissionais competentes. Perfeita a priori, salvo que você comece a questionar o que significa educar, o que significa formar, o que é qualificação, o que é ser responsável e o que é ser competente. Mas, como diretriz, é um bom ponto de partida. Outra é a questão de oferecer oportunidades para aprendizagem permanente. Isso é interessante, porque se nós notarmos, muitas vezes as nossas instituições de ensino superior, elas são permanentes, mas as oportunidades não são. Você vem, entra, passa um período e é posto para fora, ou convidado a se retirar, e nem sempre tem espaços, mecanismos e alternativas para voltar. Isso se você esteve dentro dela. Imagine quem não passou por esse status. Então, perfeita a diretriz, mas vão precisar o quê? Estratégias, mecanismos e ações, gestão para que isso ocorra. Da mesma forma, promover, gerar, difundir conhecimentos, seja pela pesquisa científica e tecnológica, seja por assessorias relevantes. Note que assessoria, de novo, não é só fazer um kit de um exame bioquímico, de análises clínicas. Não é? Existe muito mais do que isso. Você tem ações, como, por exemplo, na área de saúde, que envolve o cuidar
Cuidar não é fazer diagnóstico. É muito diferente disso. Da mesma forma, se você vai dar assessoria a uma comunidade, como, por exemplo, de pescadores, não é simplesmente ir lá e ensinar a técnica que você acha que é a melhor, mesmo que não seja o anseio deles ou que não corresponda a uma realidade efetiva, e sem diagnosticá-la. Contribuir na proteção e consolidação de valores éticos, de atitude crítica, prospectiva, da mesma forma com responsabilidade social. Claro que aqui você já está contextualizando melhor, indicando que apesar das palavras anteriores serem vagas, elas têm uma diretriz melhor. Tem uma quinta orientação, que é identificar e tratar os problemas que afetam o bem-estar, notem bem, o bem-estar das comunidades, não é só dos indivíduos, como das regiões, das nações e de uma região inteira. Ou seja, se espera das universidades que elas sejam instituições que participem do processo de transformação da sua realidade. Nesse sentido, quando você vê aquelas orientações, você vê que, pelo menos aqueles indivíduos que escreveram o texto da Unesco tinham uma expectativa. Qual era essa expectativa? De que essas instituições, numa região, em seu tempo, ou seja, tem um contexto temporal, na sua nação, em seu povo e de acordo com a sua ideologia, procure definir a sua missão. Então, não tem uma missão universal para a universidade. Existem várias, e se espera e se deseja que ela seja diversa de uma região para a outra. Nesse sentido, olha só, respeitando um contexto multidimensional e multicultural. Nesse sentido, o que a gente nota? Que essas diretrizes, elas têm força e energia para indicar o que para nós? Para indicar que os gestores têm de, notem bem, têm de exigir que os gestores das instituições públicas assumam a missão dessas instituições no sentido de estabelecer metas e prioridades que estejam o quê? Dentro do contexto regional, desse contexto geral, para orientar a gestão. Então, não é só dizer, olha, só recebemos isso. Ou então, só temos uma função administrativa, vamos despachar papel. Isso não é uma resposta satisfatória numa perspectiva descolonial. A universidade tem uma missão histórica, então. Qual que é ela? Primeiro, ela passa para contar, lógico, pelos recursos para isso. Porque sem recursos, ela não é sustentável. E nem tampouco poderá se expandir e se diversificar no sentido de cumprir a sua missão. A gestão, para ser viável, vai ter que o quê? Estabelecer parcerias. Então, é lógico que nenhuma instituição pública vai assumir uma perspectiva descolonial sozinha, fechada no gabinete, fechada por trás dos seus muros e escondida por trás da porta. Ela tem que fazer parcerias, sejam públicas, sejam privadas, não só de indústria, de hospital, de laboratório, mas das pessoas, das comunidades e de diversas outras formas de organização social que façam jus naquele entorno no qual ela atende. Tem que ter práticas de gestão pensando no futuro, não só da gestão local, mas do entorno. Então, vamos só tocar o que vem. Se você só toca o que vem, você não cumpre a missão da universidade. Você tem que ter mecanismos de avaliação. Por que eu falo isso? Porque a gente esquece, com frequência, não só
na gestão, mas esquece também em sala de aula, esquece na pesquisa, esquece na extensão, que a gente tem que ter critérios claros para avaliar. Exemplo, eu faço uma ação de prática educativa em saúde. Sei lá, pego, faço um banner lindo, levo na Praça do Bambuzinho lá, atendo as pessoas, termino e vou embora. Eu sei se der certo? Bem, para começar, eu não sei quais eram os objetivos. Se eu não sei os objetivos com clareza, eu já tenho um ponto de partida complicado. E mesmo que eu saiba, se eu não tiver instrumentos para avaliar, como é que eu sei que eu cumpri? Dizer foi legal não garante que aprendeu. Dizer que foi legal, que foi gostoso falar com os alunos, não faz você saber se aquela população incorporou aquela informação e muito menos se passa a usá-la a partir de suas próprias vozes e meios fora daquele contexto, ou seja, se empoderou. Eu preciso ter elementos, senão eu não sei. É mero achismo, é amadorismo, seja na gestão, seja no ensino, seja na pesquisa ou na própria extensão. E é claro, se a gente quer uma universidade dentro de uma perspectiva descolonial, ela tem que ter visão social. Senão, tudo isto aqui também se perde. Agora, eu não falei de gestão em termo amplo, eu falei de gestão institucional. E vocês poderiam perguntar, já que há uma grande chance de que a maioria de vocês não seja especialista em gestão, como eu também não sou. Então, o que é uma gestão institucional? É uma gestão que, na universidade, administra duas outras gestões. A gestão da missão, no caso da missão da universidade, com a gestão de recursos dessa instituição. Porque, afinal de contas, eu tenho que saber administrar as duas coisas. Se eu não tenho recursos, também não vou fazer nada. Mas também ter os recursos não me garante, ainda que seja feito de forma competente, que eles estão correspondendo à missão que se tem, que se deseja e que se almeja para essa instituição. Então, num contexto mais específico, para quem nunca parou para pensar no assunto na universidade, porque a gente às vezes fica a carreira inteira na universidade, passa anos na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, vira docente, aposenta, ainda não, mas não sabemos o que é gestão de missão e nem o que é gestão de recursos. Então, só para apresentar o ponto, não querendo focar demasiadamente nesse aspecto, gestão institucional da missão tem 3 alicerces. Gestão de formação de profissionais, que é uma das atividades fins. Gestão de desenvolvimento de pesquisa. Gestão de prestação de serviços à comunidade. Quando eu penso nos recursos, eu tenho que pensar na gestão de recursos para o cumprimento da missão, gestão de recursos para a sustentabilidade, nem que seja no conceito de zerar o caixa da instituição, e da mesma forma de recursos para o seu desenvolvimento, ou seja, a sua expansão. Se eu apenas trabalho com a manutenção, está manco, porque ela tem que constantemente se desenvolver, mas no sentido de se expandir. E expandir não é só com fermento, não, ela tem que consolidar. Então, por exemplo, se nós pegamos os campi Petrolina, seja da UPE ou da Univasf, ou qualquer outro, eles podem não ter mais nenhum curso novo, eles podem estar com todas as turmas entrando e reproduzindo todos os semestres, mas esses cursos não estão consolidados, em vista que não cumprem nenhuma das suas atribuições de quê? De missão. E nem estão fazendo aquilo que se espera para além dos seus muros. Eu fiz essa pausa nesse slide aqui
para que a gente possa parar e fazer algumas reflexões, que são as seguintes. Lógico que o assunto que eu coloquei para vocês aqui, ele é muito grande. E não é numa palestra de 40, 50 minutos que a gente vai esgotar nem mesmo um ponto. Cada um desses pontos valeria horas de discussão e debate. Mas a intenção aqui é a gente trazer uma outra leitura, ou pelo menos fazer uma provocação inicial a vocês. Porque a gente, quando fala de gestão, quando a gente fala de gerenciamento, a gente muitas vezes fica buscando um discurso tecnicista. Algo que, para quem é das ciências biológicas, das ciências da saúde aplicadas, quem é das exatas, conhece bem, que é o discurso de que essa questão é técnica, essa questão é uma verdade absoluta, como se houvesse verdade absoluta sem discurso político. Sempre existe, mesmo nas ciências da natureza, mesmo nas ciências exatas, nós temos discurso político, nós temos discursos culturais, e a própria expressão desse discurso é um discurso político. Como disse muito bem Jaime, aquela coisa de fazer essa ação política invisível, seja mascarada como mecanismos de gerar verdades. Então você pega um teste estatístico, que é apenas um teste de probabilidade, e você vem e diz, provei. Você não prova nada. Você apenas considera a possibilidade de um modelo ser verdade. Isso se o que você assumiu estava certo. Então é aquela questão do discurso mais uma vez. Então nós temos nesse discurso tecnicista das nossas áreas de conhecimento um forte viés colonial e que acaba mascarando ou inviabilizando muitas ações da universidade. No seu papel, como de tantas outras estruturas governamentais ou não, sobre a sociedade, num sentido de quebrarmos essa leitura colonial, ou pelo menos construir. Só para a gente pensar, porque eu não vou querer fechar esse ponto, mas o que é uma prioridade em gestão? Claro, eu tenho que focar o quê? Na sua missão. Claro que de uma forma que eu possa ter uma instituição viável. Não adianta fazer um discurso maravilhoso que não constrói nada. Então ela tem que ter um mecanismo reproduzível, nesse sentido vou usar sustentável, e tem que ter qualidade, senão para quê? Vira um elefante branco drenando o recurso público, se for o nosso caso. Só que, é claro, isso pode fazer você jogar a questão na gestão financeira. Tem que ter gestão financeira administrada com a missão. Só que se a missão não for priorizada, e se tiver toda a questão financeira, a gente está no mesmo pé de qualquer outra empresa. Pode ser uma fábrica de sapatos, uma agroindústria, ou o que for. Da mesma forma, então nós temos que buscar esse equilíbrio. Mas sempre buscando o quê? Na falta de recursos ou limitações, estabelecendo prioridades. E as prioridades têm que ser na missão. Então, numa perspectiva descolonial, não é a universidade fechada no gabinete que diz o que é prioridade. Ela tem que buscar outros mecanismos de diálogo com a sociedade em geral para construir esses mecanismos. E não é meramente reproduzindo os que já existem, que foram feitos para validar isso, que isso vai acontecer. Então, só para a gente também refletir, além da perspectiva descolonial, tem mais um outro ponto sério de estrangulamento. Os nossos gestores frequentemente não são capacitados para essa tarefa. Sejam os gestores docentes, sejam os gestores administrativos, e aí eu poderia caminhar numa direção de discussão que vai mais para a área da administração, mas que não é o foco, mas que eu acho que vocês já perceberam e que é crucial. E eu vou fechar para a gente poder debater um pouquinho com vocês. Obrigado.